Bom dia, terceiro ano! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que estejam todos ótimos, com saúde, em paz e principalmente, né, como eu sempre falo, com muita vontade de aprender sempre um pouco mais, né? Bom, então hoje eu quero que vocês peguem o livro e abram lá na página 113, lá onde tem o nome Poesia no Cordão, para a gente entender e compreender o que é isso, né? Está certo? Então vamos lá para a página 113. Lembrando sempre que é o quê? Que antes de tocar nos nossos materiais, temos que fazer o quê? A higiene das nossas mãozinhas, tá bom? Então, lave as mãozinhas, limpe-as, deixe bem limpinha e pegue o material de vocês, tá certo? Bom, então aí nós vamos falar hoje, como eu já falei, poesia no cordão. Vamos entender o que é isso, como é que é essa poesia no cordão, tá? Bom, então vamos ver, né, aqui um pouco, uma pequena definição sobre literatura de cordel. Bom, diz o seguinte: literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. Remota ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais e mantém-se uma forma literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal, certo? Bom, aí a gente tem uma pequena definição, né? Porque que recebeu esse nome de cordel, né? Porque eram pendurados em cordas. Então, é uma leitura. Então, esse gênero textual, como a gente viu, né, na semana passada, o gênero textual, a receita, que tem uma característica, né? E o cordel, ele tem uma outra característica, né? Então, que a gente possa observar as diferenças para que a gente possa identificar cada um, né? Então, continuando. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado para a tradição do barbante, não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, também usadas nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos, né? Isso que a gente vai ver no livrinho, no cordezinho que tem no livro de vocês, logo a seguir. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, né? Acompanhadas de viola, como também fazem leituras ou declarações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores, né? Ou seja, uma leitura de um poema, como a gente lê um poema, né? De forma rimada, de forma cantada, né? E naquela época era acompanhado por quem? Por um instrumento, né? Que era a viola. E a xilogravura, como já foi falo, é o quê? São gravuras feitas em entalhes, tá? Então, vamos acompanhar. Bom, então temos aí para ler, né? Então, acompanhe a leitura no livrinho de vocês, para que vocês possam entender melhor, tá? E também praticando a leitura, né? Quando a gente está ouvindo, né, a leitura de outra, a gente também está praticando, né? Tá certo? Bom, entendendo assim. Você já conheceu
algumas festas e alguns pratos típicos do Brasil. Foi isso que a gente viu na unidade passada, na unidade 6. A gente viu, né, algumas receitas, né, alguns pratos típicos de algumas regiões, tá? Agora é hora de conhecer um pouco da literatura popular brasileira, né? Neste capítulo, vamos estudar os cordéis. Olha só, então, a palavra cordão, né? Cordéis veio da palavra cordão. Então, cordéis, que tipo de literatura será essa? Observando bem essa imagem. Bom, converse com seus colegas e professores. Você sabe o que são cordéis? Bom, talvez alguns já tenham ouvido falar, outros não, né? Releia o título deste capítulo e observe a imagem abaixo. Juntos eles formam uma pista para você descobrir o que são cordéis. Bom, então olhe bem o desenho. O que é que nós temos nessa imagem? Muito interessante, né? O que é que nós temos aí? Nós temos alguns livrinhos que estão empendurados em uma corda, né? Por isso que é chamado poesia no cordão. São poemas, né? Livro de poemas que foram colocados, né? E pendurados em um cordão. Bom, temos outra pergunta, né? Logo abaixo, né? Então, exposição de literatura de cordel em uma feira de Cabedelo, né? Na Paraíba, em 2017. Aí temos aí mais 3 perguntinhas. Você já ouviu alguém lendo um cordel? Onde isso aconteceu? Bom, isso aqui é só para vocês poderem refrescar a mente, lembrar se foi na escola. Afinal de contas, na escola todos os anos é feito, né? O cordel é trabalhado principalmente no mês de agosto, né? No mês do folclore, sempre se trabalha, na maioria das vezes se trabalha o cordel. Como o leitor do cordel se expressava? Bom, então, lembre aí como era a expressão dele, né? Você sabe em qual região do Brasil os cordéis são mais comuns? Bom, normalmente aqui na região Nordeste, onde se faz mais poesias, né? Ainda se faz muitas poesias. Então, agora mude lá para a página 114, tá? Então, aqui na página 114 tem o seguinte: literatura de cordel, né? Então, observe bem a imagem, o que que nós temos aí, tá certo? Bom, então, vamos iniciar aqui a leitura. Eu tô esperando vocês abrirem o livro e passarem a página. Acho que já deu tempo, né? Bom, então o poema de cordel também, né, integra o eixo, né, no caso, é uma literatura que tem outras manifestações culturais, né, para a compreensão do mundo e de si mesmo, ou seja, é um poema, um tipo de poema que tem como objetivo, né, apreciar a estética, no caso da parte artístico-cultural. Ou seja, né, de contar uma história em forma de poema, né? Então, aqui, a literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar. Escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é uma xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Olha só, né, a história que está nos contando. Então, aqui, ó, observe bem a imagem, né, o que que é.
Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Bom, outra página, página 115. Aguardando todos a encontrar a página 115, a mudarem, aliás. Bom, a minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal. E você acha nas bancas por apenas R$1. Tá vendo? Não é coisa difícil de se encontrar, né? E nem tão cara que não possa qualquer um ter. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra que luta para que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Bom, então aí a gente pode perceber, né, que o cordel, o formato dele, né, o formato é em forma de poema, que é dividido. Quais são as características? Divididos, né, temos os versos, né, dentro dos versos depois a gente divide o quê? Em estrofes, né, são divididos em estrofes. Então, aqui a gente pode observar nessa literatura aqui, nesse cordel, que cada estrofezinha tem quantos versos? Lembrando que cada verso é cada linha, né? Por exemplo, essa linha aqui é um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos. Então, observe que aqui nós temos 6 versos. Cada verso desse daqui, né, quando nós juntamos, fazemos o conjunto de 6 em 6, nós temos o quê? As estrofes, tá? Bom, então, esse cordel é do Francisco Diniz, tá? Bom, tem aí abaixo, né, onde se pode ser encontrado. Então, aqui aparecem algumas palavrinhas que podem ser desconhecidas de vocês, que é artesão. O que é o artesão? É o artista que produz objetos por meio de trabalhos manuais, sem usar máquinas nesse processo. Punção ou punção, instrumento pontiagudo utilizado para fazer gravações ou furos. E desassistido, que não recebe assistência, cuidados, né? Bom, aí aqui nós temos um pouquinho da biografia, né, do Francisco Ferreira Filho Diniz, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Diz que ele é paraibano, ou seja, nasceu na Paraíba, nascido em Santa Helena, é professor de educação física e autor de dezenas de folhetos de cordel. No interior da Paraíba e na capital, João Pessoa, realiza oficinas ensinando os seus alunos a arte do cordel, além de se apresentar em locais públicos, divulgando e valorizando o cordel, tá? Bom, então aí, né, a gente conheceu um pouquinho da definição do que é cordel em forma de cordel, né? Foi muito interessante isso. Tá? Bom, então, nós temos lá na página 116, nós temos um pequeno textozinho, né? Uma xilogravura, né? Fique sabendo, ok? Bom, então aí nós temos o seguinte, o que é a xilogravura, né? Xilogravura ou xilografia significa gravuras em madeira.
É uma técnica que o artista entalha uma imagem na madeira, deixando em relevo a parte que será impressa no papel. Quando esse entalhe é coberto com tinta e uma prensa, força o molde contra o papel, a imagem é impressa. Essa técnica é bastante usada no Nordeste do Brasil, onde os cordéis são ilustrados por xilogravuras. Muitos cordelistas, inclusive, são xilogravadores, como J. Borges, né? Aí aqui nós temos uma imagem, né? Artesão prepara a matriz em xilogravura que vai virar capa de um cordel, né? Então, observe aqui o desenho, a imagem, para que vocês entendam o que é, tá? Bom, o que eu quero agora que vocês façam? Depois de ter lido esse texto, que a gente faça nesse cordel, que vocês possam estar respondendo a página 116 e a página 117, tá? Quero pedir a todos, né, que façam a leitura novamente, treinem bem a leitura, façam isso em voz alta, tá bom? Então, é uma técnica da gente que a gente pode estar melhorando a nossa leiturinha, tá certo? Compreendido? Bom, então, fica aí a nossa tarefinha para que vocês respondam. E até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração de cada um.